Eu sou Gustavo Moreno, eu nasci em Salvador, em 1969. Me formei em artes plásticas pela Universidade Católica de Salvador. Sempre trabalhei com arte, desde a minha formação, em 92, que eu trabalho como artista plástico. Fiz minha primeira exposição na Casa do Beni, em 91, em Salvador, onde eu fazia desenhos, né? Eu comecei pelo desenho. Durante toda a minha trajetória, eu tinha uma coisa no inconsciente. Eu acho que eu tinha o ferro no inconsciente. Eu cresci dentro de um ateliê onde eu tive contato direto com o ferro. Era o ateliê do meu pai é um artista daqui de Salvador, baiano. Foi muito importante esse momento do meu crescimento, das minhas vivências, porque eu tinha o ateliê do meu pai e tinha o ateliê de pintura da minha mãe. A minha mãe, Mimi Fonseca, e o meu pai, Tati Moreno. Então eu permeei nesse mundo, né, entre um ateliê de pintura e um ateliê de escultura. E hoje eu tenho apresentado esse trabalho mais estruturado. Esse trabalho veio a ser apresentado agora, né, na SP Arte Rotas Brasileiras, a primeira vez para o público, de uma forma efetiva, né, através da Galeria Acervo de Arte e com curadoria de Caetano Dias. Eu construí essa obra pensando muito nas minhas referências, né, no meu lugar de pertencimento, nas minhas vivências, nas minhas memórias, e na história, né? Eu sou filho de baianos, mas eu sou neto de português. Então eu acho que eu estou aí entre o colonizado e o colonizador. Eu passei por um momento de crise quando eu volto do Rio de Janeiro em 2015 para pensar o que é que viria, né? Faltava alguma coisa. E eu fui andar pela cidade. E eu acho que aí veio tudo, né? Veio todo esse pensamento histórico, né? O meu trabalho, ele perpassa muito sobre história, né? O trabalho está falando da diáspora africana, está falando do colonialismo e do decolonialismo. Então, o meu trabalho foi pensar sobre essas questões através desses materiais que eu encontrei na rua, através de materiais para construir um corpo totêmico, simbólico, formal. Então eu fui para a rua e eu comecei a colecionar, trazer para o ateliê, até onde minha mão alcança, onde esse olhar alcança, trazer esses materiais para o ateliê, para dentro do meu pensamento, dentro do meu espaço físico aqui do ateliê, pensar ficcionalmente esse trabalho, né, de uma forma onde eu pudesse transmutar, né, e tudo foi pensado assim, como lidar com esses materiais, né? Como escutar esses materiais. Acho que cada material tem uma narrativa, né? E hoje eu estou exercendo esse exercício diário de tentar entender como esses elementos se intercruzam, se interpenetram para criar uma narrativa em cada obra única, né? São peças consideravelmente de uma estrutura, uma dimensão que eu falo grande, né? E pensando sobre esses três pilares, né? Sobre o meu lugar de pertencimento, sobre minhas vivências, minha memória e história. Em uma das peças que eu apresentei na SP Arte, tem uma peça em especial que eu chamei de Água Santa. Era uma peça de parede e ela tinha um copo em cima. E o trabalho ele vai se desdobrando, né? Nesse totem aqui, por exemplo, meio que ele está sendo conduzido por essa família que eu chamei de Água Santa, e eu utilizo esse vidro, esse grande vidro, como um útero, né? Para falar sobre isso, sobre essa água mãe útero, né? Que se aproxima, né, desse lugar místico, espírito, para criar esse corpo, né? Então o trabalho ele vai se desdobrando e vão criando famílias, como essa obra aqui, que é uma série que vai entrar nesse lugar da Água Santa.
Então, nessa obra, eu tenho alguns elementos, né, alguns materiais, entre ferro, o vidro, a madeira, a cerâmica e a vela, né, que geralmente eu tenho usado a vela e faço alguns acendimentos sacralizando a obra.